Fala galera, beleza? Estamos aí, mais um fim de semana, mais uma análise. E como eu havia comentado, além de fazer a análise semanal, eu vou trazer para vocês as entradas que aconteceram na outra semana. Tá? Vou trazer isso de uma forma detalhada para vocês conseguirem conectar os conhecimentos do que é falado na semana, transformar isso em entrada e, quem sabe, ter um setup a partir disso. Beleza? Eu vou falar os motivos das entradas, o que eu olho, aonde eu olho, por que eu olho. Beleza? Então, vamos seguir. Dá uma passada rápida aqui pelo DXY no semanal. O que a gente vê, né? O preço, ele chegou a consumir essa liquidez aqui de dezembro de 2023. Entretanto, o preço não conseguiu reverter a partir desse ponto, né? A gente tem um Fair Value Gap aqui no semanal. O preço tocou ali por algumas vezes e foi rejeitado, não conseguiu subir. E agora o meu próximo alvo é essa mínima aqui, lá de julho de 2023, tá? Então ainda continuo vendo possibilidade de o dólar desvalorizar, e a gente vê o índice aqui vindo mais abaixo, beleza? Uma passada aqui no diário para a gente ter uma noção melhor dos pontos, né? Então, nessa região aqui, foi quando o preço consumiu essa liquidez, exatamente essa liquidez, ele não havia tocado antes nessa região, então se a gente for considerar que eu tinha mínimas iguais, o preço consome essa liquidez, é esperado que tenha uma reação, tá? Entretanto, o preço não teve força ainda, e não acredito que vá ter força para romper essa região e começar a construir movimentos de alta aqui, de valorização no dólar, tá? Então, meu primeiro alvo aqui, meu primeiro draw on liquidity vai ser nessa mínima, mais recente aqui do dia 27 de agosto. E, por fim, né, com eleições e corte em taxa de juros, isso aqui pode ser um alvo mais a longo prazo, tá? Então é isso que eu tenho. Quando a gente dá uma olhada no 4 horas, nessa região, a gente vê que o preço, por diversas vezes, chega a tocar, consome liquidez, toca em Fair Value Gap, depois é revertido, constrói mínimas basicamente aqui iguais, né? O preço segurou aqui também, nesse Fair Value Gap, o preço vai... Quando a gente tem uma mitigação de um ponto importante como esse, é esperado que o preço consiga reverter o movimento. Se isso não acontece, como foi aqui, o preço constrói mais liquidez para poder seguir com o movimento. Então, construiu liquidez, construiu liquidez, construiu liquidez, consumiu, houve um despejo, certo? Então, agora, o movimento esperado ainda é baixa, beleza? Uma fraqueza aí para o dólar. Falando aqui um pouquinho das notícias, que eu já deixei mais ou menos aqui preparado, tá? Para a semana, a gente tem notícia na terça, na quarta e na quinta-feira, com uma atenção especial, tá? Ao Federal Funds Rate, que aqui é quando o Fed vai dizer qual é a taxa de juros alvo, tá? Que vai ser adotada. O mercado espera que o Fed corte apenas 25 pontos base. Dito isso, né? Se o corte for maior, que eu não acredito, tá? E a gente chegar aqui a 5%, tem um corte de 50 pontos base, o dólar tende a a desvalorizar absurdamente, né? Então esse movimento vai ser muito mais acelerado, esse movimento de baixa, tá? Se não houver corte, que eu também acho pouco provável, o dólar tende a valorizar, né? E muito também, porque não é esperado que se mantenha os juros no patamar que está, né? Então só para fazer um comparativo rápido aqui, explicação bem rápida. Se eu tenho uma moeda que me paga altas taxas de juros, para mim é muito mais tranquilo e mais seguro investir em títulos de renda física, renda fixa do país, do que estar em mercado variável. Por isso que o dólar valoriza, porque todo mundo quer investir em renda fixa em dólar porque está pagando muito bem. E é uma moeda segura, é um investimento seguro, não é um investimento variável, beleza? Então essa é a lógica por trás da taxa de juros. Tá? E depois a gente tem aqui também na quinta-feira, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né?
Isso vai ditar aqui, vai dizer como é que está a questão da empregabilidade nos Estados Unidos. Isso tudo está ligado a juros, inflação e tudo mais. Beleza? Então, para a semana, isso aqui é o que tem importante. Bom, agora eu vou dar sequência no que aconteceu na semana passada, tá? Vou mostrar para vocês as entradas, vou compartilhar com vocês aqui também. Eu tenho um pequeno grupo no Discord de amigos e uma ou duas pessoas que eu fiz mentoria individual. E eu tô mantendo esse grupo ativo até para ajudar a galera que está lá, enfim, e eu vou mostrar que essas entradas foram executadas, isso foi enviado lá. Não tem mágica, galera. Você precisa de um framework e precisa executar esse framework. O que eu mostro para vocês é o framework que eu executo, tá? Então, não precisa pagar curso para ninguém. Tem tudo de graça na internet. Não há necessidade. Eu não sou contra vender mentoria, curso, nada. Só estou dizendo que não há necessidade. Caso vocês queiram de verdade, tem tudo isso disponível, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que precisam realmente ali de... Pô, eu quero ver no detalhe, eu tenho algum problema com psicologia, tudo bem. Então vai atrás de alguém que possa te ajudar. Mas fora isso, isso não é uma desculpa. Não tenho dinheiro, não posso aprender. Esquece isso. Beleza? Quando a gente vai aqui para depois eu faço a análise da semana que vem, beleza? Vamos passar direto aqui para o que rolou na semana, tá? Então, foram duas entradas no euro, tá? Que tá bagunçado aqui, mas eu vou mostrar para vocês. E duas entradas ali também no GBP, tá? Então, duas no GBP, beleza? Então, vamos olhar primeiro as entradas aqui do euro. E eu vou explicar o racional aqui para vocês, tá? Então, bora lá. A entrada no euro foi na terça-feira, tá? Então, eu vou voltar ao replay para a gente olhar como é que estava e entender o motivo dessas entradas aqui, dessa entrada aqui, tá? Então, o que eu tinha na terça-feira? Eu tinha um mercado ainda de venda, o preço não tinha tocado naquele fair value gap semanal, tá? Então, era razoável que o preço viesse consumir essa liquidez e, enfim, tocasse nesse fair value gap. Foi até comentado que esse seria o alvo e pronto. Quando eu olho ali para uma hora, tá? Eu também tenho preço com estruturas vendedoras, tá? Tá muito claro esse movimento. E quando eu vou para os 5 minutos, que é onde aconteceu a minha entrada, tá? Você vai falar assim, mas não tem um sweep, não tem nada. Justamente esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. Eu sempre busco uma divergência entre os preços, porque imagina, se eu tenho euro, dólar, libra, dólar, teoricamente eles deveriam fazer um movimento parecido ou um movimento igual. Quando esse movimento não é igual, e eu vou mostrar o exemplo para vocês, eu utilizo dessa divergência para fazer as minhas entradas. Então eu tenho o mercado fluindo para o lado que eu acredito que é o meu bias, então eu acreditava que o mercado iria descer, eu tinha estruturas para venda, eu vou esperar que aconteça essa manipulação, essa divergência. E foi o que aconteceu aqui, ó. Eu separei essas duas imagens, depois eu vou mostrar para vocês no gráfico isso aqui e todas as outras que aconteceram. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui, na seção de Londres, a Libra consumiu essa máxima dentro de um fair value gap de 4 horas. O euro-dólar não, ele não fez isso. Então eu dou preferência para executar no par aonde não houve o consumo, que foi no caso o euro-dólar. Por que eu escolho aonde não houve o consumo, tá? Porque aqui, como foi um movimento de sweep, esse movimento de despejo no preço, essa realização é muito forte. Às vezes a gente não consegue capturar o movimento de volta, né? Eu não consigo pegar essa volta para acompanhar o movimento. Já quando eu estou no par que não houve o sweep, isso dificilmente acontece, porque é um movimento normal. Então eu estou só seguindo o fluxo. Diferente de quando eu tenho sweep, que eu vejo um despejo. E às vezes eu não consigo capturar o preço aqui nessa região, tá? Então, a partir do momento
E aconteceu esse sweep, né, aqui. Então eu estava tendo um gráfico mais ou menos aqui nessa região. Quando aconteceu aquele sweep no dólar, na libra dólar, eu vi que não aconteceu no euro. O que eu vou fazer? O que eu faço? Qual é o meu pensamento? Eu preciso ter algum tipo de manipulação, algum tipo de consumo, pelo menos no 15 minutos. Então eu tinha essa máxima e tinha esse fair value gap. Eu vou esperar que o preço faça esse consumo ou essa mitigação, não importa. E depois, quando isso acontece, eu vou para os 5 minutos, tá? Lá nos 5 minutos eu busco sempre o mesmo padrão, que é a inversão do fluxo para a venda, que é o market shift, a formação de um breaker. O breaker ele não é um requisito que, se não tiver o breaker eu não entro, mas ele é uma confirmação a mais. Se tiver o breaker, é uma confirmação a mais para mim. E a formação de um fair value gap. O fair value gap aqui não está marcado, porque o fair value gap é tudo isso aqui. Então, para não ficar poluindo, eu não marquei, mas eu vou deixar aqui. Pronto. Então, quando eu tenho essa formação de breaker com fair value gap dentro do breaker, é o que o ICT chama de Unicorn Model. Tá? Todos esses termos que eu estou falando para vocês, tem vídeo no YouTube. Tá? Deem preferência por estudar diretamente do ICT. Tem muito vídeo dos conceitos do ICT na internet e esses vídeos são deturpados. Ou seja, eu achei uma maneira mais simples de executar o Silver Bullet. Uma maneira mais simplificada, mais prática de executar o Unicorn Model. Esquece isso. Vá direto na fonte e tentem aprender pelo próprio criador. Eu sei que muitas pessoas não têm inglês, mas tem legenda no YouTube, tá? E pronto. E é isso, tá? Então, nessa região, teve a formação do setup. Eu ainda estou dentro da minha sessão. Olhando no horário de Nova York aqui, eu não estou no horário de Portugal, mas para vocês terem uma base, né? Do horário dos horários que o ICT cita nos vídeos. Então eu tenho aqui das 2 às 5 da manhã. Teve essa formação, ordem pendente, no 50% do breaker ou no começo do fair value gap, não importa. Aí é preferência. Entrada 3 R's de alvo. Posso fazer parcial, posso proteger, a gestão já é com vocês. Não me diz respeito. Não tem um padrão. Cada trade eu dou a gestão que eu acho que ela merece ter. Tá? Isso eu não deixo fixo. Beleza? Então, olha só, a minha confirmação foi por um SMT que aconteceu no gráfico de 1 hora. Então, eu olho, procuro por essas divergências no gráfico de 1 hora. E isso tem que coincidir com o fluxo de ordens que eu estou vendo. Eu não saio operando qualquer SMT também. Isso me fez não operar qualquer sweep, porque nem sempre dá para mecanizar as coisas, tá? Não é eficiente, na maioria das vezes. Se fosse eficiente, teríamos todos usando robôs, né? E isso não é verdade. Nem todos os robôs são eficientes, beleza? Principalmente se o robô utilizar stop loss. Falo isso porque já tentei fazer vários, sou programador há mais de 20 anos e, enfim, não é esse o tema do vídeo. Pronto. Então, eu dou preferência para executar o trade onde aconteceu o SMT que não violou o topo ou o fundo. Então, houve violação de topo na Libra, eu vou executar no euro. Beleza? Então, depois disso, o trade aconteceu e foi embora. Tá? Pagou o que tinha que pagar. Beleza. Vamos para o outro trade que teve no EURUSD, que foi ontem. Então, aqui no EURUSD, eu tinha o mesmo cenário. Tá? 4 horas ali já estava de compra, né? Já tinha invertido o fluxo de ordem. Tinha um fair value gap numa hora, no 4 horas. Eu tinha um fair value gap dentro desse fair value gap de 1 hora. 15 minutos. Tinha um fair value gap aqui, tinha um fundo aqui. 5 minutos. Partindo de novo para o famigerado 5 minutos. Pronto. Quando o preço chega nessa região, eu identifico isso. Tá? Lá na Libra,
houve a violação desse fundo por esses candles, e no euro-dólar, não. Então, onde eu vou executar? No euro-dólar. Beleza? Então, eu vou aguardar a mitigação de um fair value gap de 15 ou consumo de um fundo. O consumo de fundo já tinha acontecido. A mitigação do 15 minutos aconteceu aqui. Então, eu vou esperar o quê? Depois disso, Market Shift. Market Shift aconteceu. Eu identifiquei o breaker. Eu tenho o meu fair value gap aqui dentro. Ordem pendente, 3R de alta. E fim de papo, tá? Essa entrada aqui, só para vocês terem, para vocês poderem ver que realmente não tem segredo. Vou baixar um pouco o microfone, tá estourando aqui. Pronto. Para vocês verem que não tem segredo e é exatamente o que é executado, eu vou partilhar aqui o Discord com vocês, tá? Para essa entrada. Cadê meu Discord? Skype. Aqui. Tá. Essa entrada ela foi compartilhada aqui, né? Com esse meu pequeno grupinho que eu falei para vocês, são os meus amigos e tem um ou dois mentorados ali. Tá? Então, aqui tava o gráfico de 1 hora, 5 minutos e o gráfico com SMT. Então, eu tinha 1 hora, mesmo gráfico que eu mostrei para vocês aqui agora. Nos 5 minutos, a mesma entrada que eu mostrei para vocês. O gráfico com SMT que aconteceu. Aqui teve um SMT, só que depois, logo antes de completar a entrada, ele já fez esse outro, né? Então, dei preferência pela compra, beleza? E depois, aliás, desculpa, eu tô confundindo, né? Foi aqui, né? Ele violou o fundo e tal. Depois aqui, esse aqui foi uma entrada no GBP, a gente já vai ver ali. Aqui, entrada, 8,92 lotes. Aqui tinha break-even, fiz parcial. Depois o preço foi, ativou break-even. Depois o preço foi, ativou parcial. Depois o preço foi e depois da parcial eu acabei saindo do trade por completo. Aqui embaixo, não esperei o trade voltar no 0 a 0. Por quê? Tá aqui. Tá? Tinha saído notícias, foram boas para o dólar, então eu preferi fechar o trade, beleza? Então, voltando aqui para o nosso trade, esse foi o último trade da semana. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no GBP, tá? O GBP também foram 2 trades. Foi um trade na quarta-feira e um trade na quinta-feira, beleza? Nem todos os trades, galera, eu executei, tá? Como vocês viram ali, desses 4 eu executei 2. Não vejo necessidade de executar todos. Foram os trades que eu tinha mais confiança. Só voltar aqui, um ponto importante com relação a isso. Pronto, olha só. E vai ter um trade na quinta-feira lá no dólar, no euro-dólar, na libra-dólar, tá? E o motivo desse trade é porque eu já tinha atingido aqui no euro um fair value gap semanal. E se a gente voltar aqui no GBP, no diário, pronto, eu também atingi um fair value gap semanal. Então, nessas condições, eu cogito executar um trade contra o fluxo que eu tô vendo ali, tá? Eu tava vendo um fluxo, a gente vai olhar isso agora, numa hora era um fluxo de venda, mas eu cogitei e fiz um trade de compra. Por quê? Eu tenho um range do diário, daqui a aqui, eu tenho um fair value gap abaixo dos 50% e eu vi o meu preço tocar e reagir, né, nessa região. Então eu tenho condições de pensar em executar um trade contra a tendência, tá? A gente precisa ter um bias, mas a gente não tem que casar com ele e executar trades de forma burra só porque o meu bias está me dizendo para vender. Pô, tá me dizendo para vender, mas eu tenho um fair value gap abaixo de 50% do range que muito provavelmente vai levar o preço para cima. Por que eu vou ficar tentando vender? É burrice, beleza? Então, voltando para os trades, tá? Esse foi o trade que foi executado na quinta, e depois eu volto nesse, só para dar sequência aqui nesse trade de contra-tendência, tá? E
vamos lá para ver o que estava rolando no momento. Se eu pegar por 1 hora, é o que eu falei para vocês. Tem um fluxo completamente vendedor, tá? Meu fluxo tá vendedor. Ponto final, indiscutível. Mas eu não posso ignorar isso aqui, tá? O preço toca numa região do diário, esse candle deixa uma sombra enorme e aqui esse candle é invertido, ele é completamente mitigado, tá? Completamente engolfado. Partindo do princípio que o preço tende a corrigir pelo menos 50%, tá? Eu tenho ali sei lá, algum espaço para tentar essa compra, tá? Não é muito, mas eu tenho. Partindo do suposto que eu tô aqui embaixo, então tá tranquilo. É um trade que é válido, não é loucura, beleza? Então o que que eu vi nesse trade? Logo que aconteceu isso daqui no 1 hora, né? Então eu tinha o euro USD violando esse fundo e o GBP/USD não violou esse fundo. Pronto. É um motivo para eu ir ao 15 minutos e procurar as minhas confirmações. Então ali no 15 minutos eu tinha uma mínima, tá? Essa mínima foi consumida. Depois eu preciso ver a inversão desse fluxo nos 5 minutos. E ali, essa caixinha vermelha é a manipulação do preço. Aqui em cima, com o candle fechado, eu tenho o Market Shift. Essa é a máxima mais recente. Então, Market Shift. Se vocês também, de novo, não sabem o que eu estou falando, vai no YouTube, pega os termos, coloca no YouTube que vocês vão aprender. Eu aprendi lá, tá de graça lá. Não precisa pagar ninguém para ensinar isso para vocês. Novamente, bato nessa tecla. Aí eu tinha o meu breaker, no meu último candle que fez o market shift, dentro dele eu tinha o Fair Value Gap. De novo, entrada 3 Rs. Tá? O preço volta, demora um pouco, mas acaba pagando. Tá? Então esse foi o trade da quinta e agora tem o trade da quarta-feira. A gente vai olhar ele agora. Tá? Então, aqui eu tive algumas outras confirmações. Tá? Esse trade aqui foi um pouco diferente, vamos dizer assim, tá? Porque a gente vai ver aqui. Bom, o que que eu tinha? De novo, fluxo totalmente vendedor. Preço consumiu a máxima da terça-feira, tá? Quando isso aqui acontece, geralmente a gente tem uma reversão no preço, tá? Por que que isso aqui tá aqui? Se a gente for olhar aqui, tem muita gente que considera isso aqui um market shift, tá? E aí estaria tentando comprar nessas regiões sem muita confirmação, mas só porque é um market shift. Eu nem considero isso daqui um market shift, porque se eu for pegar do topo, do fundo ao topo, nunca houve um fechamento acima dessa região. Isso aqui é só uma formação interna, tá? Então, isso foi deixado aqui para comentar isso com vocês, porque muito possivelmente tinha gente tentando comprar nessas regiões. Então, eu tive a mitigação de um Fair Value Gap, fluxo de 4 horas, o fluxo de venda, olha o tanto de confirmação, máxima de terça-feira consumida, tá? E quando eu vou nos 5 minutos, eu identifico, aliás, lá numa hora, né? O SMT, o que que acontece? O preço no euro faz sweep, na libra não faz sweep, tá? Então, o que que eu vou esperar ali? De novo, eu vou identificar a manipulação aconteceu, eu não preciso baixar para o 15, ele já fez o consumo da máxima de terça, isso é mais do que suficiente, então está marcada a manipulação, eu aguardo a inversão de fluxo. A inversão de fluxo aconteceu, pego o último candle da região para ser o meu candle de breaker, o meu breaker block, e dentro dele o Fair Value Gap. Quando eu tenho vários Fair Value Gaps como eu tenho aqui, tá? Eu costumo marcar todos eles, tá bom? Então, por exemplo, eu tinha um Fair Value Gap aqui, outro aqui, tudo seguido. Então, eu marco todos e depende. Posso executar no 50, posso executar no começo, também é perfil. Vai de você se não for ficar pesando na cabeça que se você colocar no 50%, às vezes ele pode só voltar no breaker e ir embora. Beleza? Então, o preço dentro da sessão já volta naquela região, tá? O preço já volta ali nos 50%, ó.
na região. Se eu entrei aqui, meu stop vai estar aqui em cima, né? E pronto, o preço vai, continua fazendo o que tem que fazer. E dentro da sessão de Nova York ele até chega ali, depois ele vai embora, tá? Então são, olha, todos os trades têm o mesmo setup. São trades exatamente iguais, tá? Não muda, não tem dois setups, não tem outra forma de executar, é uma forma só, beleza? Então esses aqui foram os trades que aconteceram na semana. E eu vou dar uma passada agora o que a gente vai ver na próxima semana. Ah, antes disso, esse é o gráfico que eu uso para identificar essas manipulações e poder marcar, né, os SMTs. Então aqui foram todos que aconteceram na semana, desde segunda, aí aqui teve um na quarta, aqui teve um na quinta e depois na sexta, tá? E a correlação deles tá aqui. Então, ó, olha no euro na segunda não levou topo, Libra levou topo. Na quarta, euro levou topo, Libra não levou topo. Na quinta, na quarta, né? Aqui era quarta e aqui na quinta. Isso, finalzinho da quinta. Aí aqui na quinta, o euro levou fundo, Libra não levou fundo. E na sexta, Libra levou fundo, euro não levou fundo, tá? Então esse é um sinal junto com as outras confluências para procurar entrada, beleza? E agora falando da semana, euro-dólar, tá? O que eu vejo para a próxima semana? O preço mitigou perfeitamente esse Fair Value Gap, tem uma rejeição gigantesca nessa região depois de consumir três mínimas, né? Então, eu só penso que o preço vai subir. Eu não tenho indícios ainda de que o preço possa vir abaixo, beleza? Então, aqui a gente tinha um Fair Value Gap que foi perdido, ele vira um inversion, né? Que eu já mostrei, já falei isso para vocês. Então, em teoria, quando um Fair Value Gap ele é invertido dessa forma, ele é usado para continuar o movimento no sentido da tendência, que no caso é de alta. Depois, tá? Replicando movimentos, o que eu espero? Que o preço suba. Da onde esse movimento veio, tá? Por que esse movimento está replicado aqui? Note aqui que a gente teve essa inversão no fluxo de ordens, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, tá? Se eu pegar esse candle aqui e replicar aqui, é exatamente a mesma coisa. Se eu quiser, só para ficar mais fácil de perceber, se eu pegar esse movimento aqui como um todo e jogar aqui, ó, eu tenho o mesmo movimento, né? Eu consigo projetar o mesmo movimento em tempo, em deslocamento, né? Então, isso é o que eu espero. Essa parte é o que eu espero acontecer. Essa parte que aconteceu aqui. Beleza? Então, para o euro, estou vendo isso. Para Libra, eu já tenho também essa visão aqui, semanal. Está um pouco mais complicado porque eu tenho dois Fair Value Gaps que praticamente é o range como um todo, tá? No semanal, então no marco, porque não tem sentido, mas no diário a gente viu a mitigação de um Fair Value Gap abaixo dos 50%, o que me dá um Drawn Liquidity aqui em cima, né? Então eu penso que esse preço vai continuar. Apesar de estar muito pequeno, aqui também tem um inversion, o preço inverteu aqui, então ele pode usar a mesma teoria para continuar o movimento de alta. E no 4 horas, de novo, projetando movimentos anteriores, eu vou buscar o movimento para a semana, tá? E, de novo, essa aqui foi a inversão, onde eu tenho a primeira inversão. Tinha isso, e isso foi a inversão. Então, se eu pegar esse movimento e replicar, eu tenho isso, tá? São movimentos muito parecidos, tá? Beleza? Bom, galera, é isso. Espero que essa análise possa ajudar vocês, que as explicações relacionadas ao setup estejam mais claras, que vocês consigam executar os trades de vocês baseado nisso aqui, beleza? Se precisarem falar comigo, tem os meus contatos aí no YouTube, tem meus contatos no Instagram, no link da bio, tá? E é isso. Tamo junto. Um abraço. Valeu.